Tudo certo. Puxa vida. Bom, Joyce, agora sim. Agora eu consigo te ver. Acho que é o Agora problema. sim. Acho que era É, alguma configuração aqui. ou qualquer coisa, até mesmo o 4G pode ser que seja até melhor do que a É, eu internet. desativei o Wi-Fi e coloquei aqui o 4G. Excelente. Bom, é o importante que deu certo, as pessoas aqui. Agora sim. Todos conseguem ver a Joyce? Oi, gente, estão me vendo? Agora acho que com certeza. Eu te ouço muito bem Agora sim. também. Legal, Joyce. Enfim, conseguimos então, não é? Bom, pessoal, obrigado aí também por todos que estão chegando aqui para bater um papo. A sua mãe está aqui já Tá, minha mamãe, olha na aí. presença. Legal, Luizinho. Sejam todos muito E bem-vindos. Excelente. Sinalizam que está com um pouco de eco a sua voz, mas ainda assim é possível a gente dar sequência desta forma. Caso de repente a voz fique um pouco distante, a gente vamos caminhar para utilizar o fone. Mas eu acredito que dessa forma assim a gente consegue, tá bom? Bom, pessoal, beleza. também não consegui fixar também o nosso tema de hoje, mas é sobre autodifração pós-pandemia, como prevenir. A ideia é que a gente destaque aqui algumas operações que acreditamos que fatalmente, pós esse período, o fisco pode, assim, ter condições de atuar. Nós também vemos acompanhando, em especial, São Paulo, que acaba, de repente, né, Joyce, seguindo uma corrente de conformidade, notificando primeiro os Sim. contribuintes, para que aí depois sim tenha um auto de fração. Mas antes de entrarmos no tema, obviamente, né, hoje não é todo dia que eu tenho aqui a presença da minha amiga Joyce, que trabalha diretamente conosco, é nossa coordenadora fiscal da MF Contadores, e enfim, conseguimos ter uma agenda para falar de um assunto tão importante, né, Joyce? Demorou, mas chegou, né? É, Excelente. demorou, eu tô. É uma honra, né, estar com você aqui, Kleber. Todo mundo fala, você tem sorte de trabalhar com Kleber. Tenho mesmo, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, Joyce, vamos em frente então. Está entrando aqui alguns alunos, saudações para vocês. Fiquem aqui, vamos trocar muitas ideias. A princípio, né, Joyce, quando nós falarmos sobre auto de infração, como já dei um spoiler rapidamente, aonde que se refere justamente é quando o fisco, né, o ente federativo, em especial estadual, ele se manifesta onde demonstra-se que há irregularidades perante alguma operação do contribuinte, não é? Só que eu E gostaria que a gente citasse também, Joyce, ainda que, como disse, em São Paulo em especial, tem algumas características de conformidade, diga-se também, inclusive de passagem, a lei dos conformes, que está com um programa novo de orientação para que o contribuinte, aquele de boa fé, aquele que simplesmente não consegue agir da melhor forma possível, justamente por essa parafernada de informações que nós temos, não é? Então, a ideia da conformidade é justamente dar uma oportunidade ao contribuinte se autorregularizar, não é? Mas, diante desse cenário onde supostamente os estados estão sofrendo também sobre as suas arrecadações, possivelmente pode ser que tenha alguns autos de infrações que podem passar direto em relação às notificações, ou seja, vamos caminhar para um auto de infração e não uma notificação eventualmente. Se assim for, vamos falar da primeira operação, que seria operações de remessa e retorno, que ao primeiro olhar parece muito simples, porque não incide em é, ICMS, porém tem um trânsito de notas, não é? Mas conte para nós exatamente. também, ou algum caso que você presenciou, ou alguma situação que queira compartilhar, que fatalmente terá um risco muito grande caso os contribuintes não sigam as boas práticas fiscais. É isso mesmo. Eu estou ouvindo o eco aqui também. Eu acho que deve ser da sua transmissão. Eu vou tirar o fone e vocês veem se fica melhor, pode ser? Perfeito, vamos lá. Consegue me ouvir melhor? Eu te ouço bem. Você consegue me ouvir de forma agradável ou está com um pouco de eco? Para mim tá perfeito. Só coloca aí se vocês conseguem me ouvir melhor assim, sem eco. Está com um pouco de eco, assim, mas eu consigo te ouvir muito bem.
Se todos aqui também estiverem, por favor, se manifestem para que a gente possa dar sequência ao nosso bate-papo. Mas pode seguir, Joyce. De repente... Como o Kleber citou, né? As operações de retorno são... Joyce, só um adendo. Ainda assim, há um pouco de eco. Eu acho que estava um pouco melhor com o fone. Vamos voltar para o fone. Um eco moderado, como diz aqui meu grande amigo, professor. Vou voltar o fone aqui. O pessoal está sinalizando que está um pouco ruim o seu som. Muito bem, vamos lá. Melhorou? Eu acho que melhorou, está um pouco melhor. Vamos em frente, então. Então vamos lá. As operações de remessa e retorno, né, como o Kleber disse, embora são operações que não são tributadas, mas são operações que muitas vezes causam dificuldades aí entre os contribuintes, porque são operações que de simples não tem nada, né? Que nem o Simples Nacional. Simples, mas nem tão simples assim. Exato. Muitas vezes eu vivencio, né, no dia a dia aqui no escritório, como coordenadora fiscal, operações, por exemplo, operações de remessa para demonstração. Essa operação não é tributada, essa operação tem um prazo de retorno, né? É uma operação que tem que ter um certo cuidado, e muitas vezes o contribuinte faz o quê? Eu não sei se vai retornar no prazo correto, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou mandar tributando, porque eu vou ser pró-fisco, né? Alguém já ouviu esse termo aí, pró-fisco? Né? A pessoa entende que vai, né? A pessoa entende vai ser pró-fisco porque está fazendo uma emissão de nota tributando e entregando ali o recolhimento para o fisco. Porém, no artigo 527 do regulamento do ICMS aqui de São Paulo, diz o seguinte, que é uma infração no documento fiscal quando você destaca o imposto em uma operação que não é tributada. Então, assim, lê do engano do contribuinte, né, achando que, eu vou mandar uma tributação aqui, olha, você pró-fisco e está tudo bem. Gente, atenção, se a operação não é tributada, não tribute, né? O correto é que haja o retorno no período correto. Não havendo retorno no período correto, aí tem que ser emitida uma nota complementar do ICMS, tributando, tudo certinho. Então, tomem muito cuidado com essas operações de remessa e retorno, principalmente essas que não são tributadas. Se você está emitindo destaque de imposto no documento fiscal que não é tributado, você está correndo um risco. E assim como o nosso professor Kleber aqui disse no comecinho, né, o fisco está de olho. Esse período que nós estamos vivendo de pandemia é um período complicado, é um período em que o fisco está de olho em tudo que os contribuintes estão fazendo, porque passado esse período que nós estamos vivendo, é muito provável que esses tipos de operações que aparentemente são simples, né, sejam aí alvos de fiscalizações. E é aquela coisa, né, onde tem fumaça tem fogo. Então, onde o fisco visualizar ali que tem uma operação um pouco suspeita, pode ocorrer aí a notificação, ou até mesmo autos de infração, por conta dessas operações aí que não são tributadas e que o contribuinte acaba tributando achando que está sendo pró-fisco. Com certeza. E esse é um assunto de suma importância. Fala, meu amigo Dário, boa noite. O fato é que, muitas vezes, como você mencionou, em especial essa operação de demonstração, sendo uma remessa, muitas pessoas acabam tributando com essa característica de pró-fisco, mas também tem uns aspectos tributários sob o ponto de vista do dispêndio inicial que você pratica na operação. Ou seja, uma operação que basicamente você tem que ter um controle de prazos especificamente, não é? Respeitando para que assim você goze do benefício dessa suspensão, onde você menciona em especial, como disse, da demonstração. Mas, fatalmente, o que acontece, as pessoas acham que é mais simples praticar a tributação na primeira operação, ou seja, na primeira nota fiscal, sem ter a preocupação do controle,
mas faz com que Sim. efetivamente você tenha um dispêndio inicial desnecessário. Não é? Então, assim, você Exatamente. pesa a empresa em dois caminhos. Né? Primeiro que você não seguiu as boas práticas tributárias e pode ser, obviamente, Sim. notificado ou já ter um auto de infração. Isso você tributando. E também tem um grande prejuízo em relação ao destaque do imposto, a qual você menciona, pagando isso dentro da sua apuração de ICMS de forma necessária. Então, Sim. perceba que tem esse ponto. Eu tenho uma história, Joyce, muito engraçada em relação à remessa e retorno, em especial de armazenagem, e também essa especificamente não há o que se falar em Essa é prazo boa. de imposto. O fato é Essa que daí é boa. é boa porque foi lá em meados de 2005, 2006, quando a nota fiscal eletrônica estava tendo a sua origem, ou seja, saindo do papel e caminhando para o seu modelo eletrônico que hoje já conhecemos. Ocorre que quando essa empresa, aonde praticava inicialmente a remessa ao seu armazém fechado, que tinha todas as armazenagens dos seus produtos, por sua vez, ela enviava um documento fiscal eletrônico. Então, estava se adaptando a essa realidade. E, por sua vez, quando a mercadoria tinha a sua saída do armazém até o seu cliente, quando sim praticava-se uma venda, por óbvio, o responsável pelo armazém devolvia com uma nota de retorno. Só que, na época, o que era feito? Enviado por e-mail o arquivo XML. Que, diga de passagem, o arquivo XML justamente é o documento eletrônico. Nós conhecemos também a DANF, que é um documento auxiliar para que acompanhe a mercadoria, mas o documento oficial, onde os registros têm que ser efetuados, sem dúvida nenhuma, é sobre o XML. Pois bem. É o que tem validade jurídica, né? O que tem validade jurídica. E à época, essa pessoa em questão, ela acabava recebendo um e-mail, e quem recebe um arquivo XML, para quem, obviamente, são todos colegas daqui da área, você olha ele tem várias informações cruzadas, parece que seja até um vírus. Para quem imagina isso lá em 2005, 2006. E nesse momento, esse colega, ele simplesmente excluía os e-mails. E aí foi possível que a gente identificasse o seguinte: eu tinha muitas remessas, mas eu não tinha retorno. Não tinha os retornos. O fisco também atuou essa empresa, sinalizando a inconformidade que foi praticada. Então, é claro que hoje nós temos um cenário um pouco mais favorável, nós temos sistemas esses que capturam notas que são emitidas com o seu CNPJ, mas percebam, ainda assim existe um risco, porque percebam o seguinte: será que o armazém está emitindo todas as notas de devolução? Ou seja, todas as remessas que você enviou têm todos os retornos? É claro que às vezes... Está retornando verdadeiramente? Exato. Dentro do mês, efetivamente pode ser que não feche, mas no mês seguinte ou em algum momento, dentro de um calendário de 12 meses, a grande maioria das notas não pode ter uma discrepância muito grande. Então, o que eu quero deixar aqui, se eu tenho R$1 milhão de remessa e eu tenho 500 mil, tenho 100 mil reais de retorno, algo está estranho, porque eu tenho muitos valores de remessa. Então, fiquem atentos com essas operações, porque o fisco também se apega em operações essas que não são tributadas pelo ICMS, mas seguem as boas práticas que devem ser seguidas, né, Joyce? Exatamente. Sabe que eu lembrei agora de um caso com armazém também, que aconteceu numa situação onde, pela contabilidade, eu identifiquei no balanço do cliente que havia, assim, um estoque gigantesco, assim, 15 milhões de reais de estoque de mercadorias de terceiros. E eu visitei presencialmente o armazém desse cliente e olhei assim e falei, nossa, tem tudo isso assim de mercadoria aqui? Não parece que tem tudo isso aqui. Então, assim, o cliente mandava, né, a remessa. E eu falei, olha, tem alguma coisa estranha. Se o cliente mandou 15 milhões de mercadorias em remessa, e você ainda tem 15 milhões de acordo com as operações fiscais, de acordo com o seu balanço, então significa que nenhuma nota de retorno foi emitida, né? E aí o cliente falou assim, não, na verdade, assim, eu não tenho tudo isso de mercadoria aqui, eu não tenho 15 milhões aqui de mercadoria. Eu falei, não, então peraí. Então, notas de retorno deixaram de ser emitidas. Quando verdadeiramente o cliente vendeu essa mercadoria e você devolveu,
cadê? Cadê a nota? Né? É mais uma operação aí que não cruzava, e isso, assim, é uma coisa que o fisco, ele tem total visibilidade. Não é só pelo SPED fiscal, como todos têm aí essa visão, né, mais fiscal, mas pela contabilidade, pelo SPED contábil. Eu identifiquei que tinha ali um estoque muito maior do que ele tinha verdadeiramente no físico. Deixaram de ser emitidas notas de retorno. Pois é, bem colocado, Joyce, porque quando foi feito o modelo justamente SPED, e a gente podemos citar aqui inicialmente os projetos, se iniciou nota fiscal eletrônica, o SPED fiscal e o SPED contábil, a ideia é que essas declarações, estando na mesma plataforma, nos mesmos layouts, que o fisco, assim, a ser propriamente dito, no próprio plano anual de 2019-2020, eles estão cada momento mais próximos. Só para dar um dado a vocês, em relação a essas questões de cruzamentos de dados, o ano passado, retrasado, 2018 a 2019, o índice de acerto estava em 91%, alguma coisa do tipo. Já está em 96% o nível de acerto da Receita Federal. Esse número é algo simplesmente que salta aos olhos. Então, percebam que quando o fisco ele sinaliza que existe algo que está, no mínimo, que merece a atenção de você, contribuinte, fatalmente há alguma coisa errada. Então, aquela coisa, onde tem fumaça tem fogo. Exato, porque o ECD e ECF, nós temos informações relacionadas, como bem colocou a Joyce, da contabilidade. E nós temos também o estoque que transita justamente no SPED fiscal, e ainda assim, no bloco H, onde tem a questão do inventário, e nós temos aqueles que utilizam também, estão já obrigados a entregar o bloco K, seja o bloco K, que é o ainda restrito, entre o K200 e o K280, ou aqueles que entregam todos os Ks, onde tem que demonstrar efetivamente quais foram os produtos, os insumos intermediários, a composição, a famosa ordem de produção, e assim formando o seu estoque, não é? Então, percebam que vocês têm várias informações que se cruzam, que faz com que o contribuinte tenha condições. Em relação a isso até, Joyce, eu até estou montando uma aula pontual para uma universidade, onde o desejo também é demonstrar através de pesquisas, que justamente entrar num nível diferente, né? Porque a gente está conversando aqui de várias formas de cruzamentos, onde o próprio contribuinte tem que ter a prova, ele tem que ter um conhecimento muito, digamos assim, elevado. E o debate que está sendo discutido nesse momento para essas aulas que estou providenciando é uma coisa mais ampla, porque percebam que a responsabilidade em si é do contribuinte, isso não tem a menor dúvida. Mas é muito mais justo e prático, vamos tirar a complexidade do simples acional, mas vamos só olhar a parte boa que ele tem, onde você tem uma centralização, sem entrar no mérito da sublimite em relação ao ICMS, que é recolhido por fora, o ICMS-ST, o monofásico, que são várias coisas. Vamos pensar só na parte boa, que você tem uma única guia e você recolhe, e dentro dessa guia, sob o ponto de vista de arrecadação, o próprio fisco tem o dever de se relacionar com a parte federal, a parte municipal e a parte estadual. Eles se entendem. Então, a ideia é justamente, pensando como modelo de estrutura mais viável, é que necessariamente tivesse uma condição de criar um imposto único que atendesse às necessidades e facilitasse um pouco mais a vida do contribuinte, e que toda essa tecnologia que é aplicada para cruzamentos que a Receita Federal ela possui, inclusive tem uma ferramenta chamada FAP, que é de alto desempenho, que fica para a Receita Federal, por que não desenvolver uma ferramenta para que demonstre ao contribuinte a facilidade para que ele possa apurar seus impostos? Então, a gente percebe que existe o contribuinte de má-fé, que obviamente ele busca infringir a lei, mas existem muitos, e são os nossos clientes, por exemplo, que buscam o melhor para ser feito, mas eventualmente acabam se vendo em situações onde ele não consegue fazer o melhor em relação às dificuldades operacionais que a gente enfrenta, né, Joyce? É uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, que muitas vezes o legislador
quando no comecinho da minha carreira, eu sempre tive essa dificuldade de pegar aquilo que está na legislação, interpretar aquilo, é até a parte boa. Mas e como que eu vou colocar na prática? Como que eu vou operacionalizar aquilo que o legislador colocou para mim fazer ali? Então, esses processos, né, de cruzamento, SPED e tudo mais, exigem uma capacidade sistêmica muito grande dos nossos clientes, né, exige uma complexidade ali mesmo, exige a colaboração dos amigos do TI. Não falem mal dos amigos do TI. Eles são os nossos amigos, precisamos deles. Né, a gente precisa muito disso, porque justamente por conta dessa complexidade, né? No SPED fiscal eu tenho o bloco K, no final do exercício eu tenho o bloco H, aí no SPED contábil eu também tenho essa demonstração de estoque, não só no balanço, mas também do próprio estoque da empresa. Então veja que uma coisa tem que ir cruzando com a outra, uma coisa tem que ir dando certo com a outra. Então o sistema tem que estar muito bem assim, redondo, muito bem amarrado, para poder atender esse tipo de coisa. Com certeza, o imposto único, né, assim como bem utilizado como exemplo, o Simples Nacional, onde você recolhe lá os 8 tributos principais dentro de uma única guia, e aí o fisco que se vira, ele que repassa o que tem que repassar, ele que faz toda essa parte complexa, né, e trata aí entre os âmbitos municipal, estadual e federal, entre eles. E com isso o contribuinte teria tempo para investir em outras coisas, né? Com certeza, que hoje o empresário, justamente aqueles que vão iniciar, por exemplo, a tratar algum tipo de assunto, você imagina uma empresa pequena, sem muitos volumes, que está enquadrada como uma RPA, ou seja, regime normal de apuração de ICMS, aonde ela, de repente, ela quer contratar, esse exemplo que nós demos aqui, ela não tem um ambiente para ter o estoque. E ela ouviu dizer que pode alugar um armazém e dividir o seu espaço com outros colegas. Mas, contraponto, tem que ter esse trânsito de notas, com CFAPs específicos, inclusive, quando você dá a saída partindo do armazém, não da sua empresa. Exatamente. Efetivamente. Então, olha só, o trânsito de CFAPs, o trânsito de notas. E também eu aproveito para fazer o meia-culpa também em relação aos programadores que desenvolvem em relação a toda essa parafernada que nós mencionamos aqui. Eu dou um exemplo aqui muito clássico. Se nós voltássemos a um tempo, talvez uns 20 anos, um pouco 20 anos, não sei se é muito ou é pouco, mas se imaginava-se que poderia vender tanto via e-commerce? Talvez não. Jamais. Jamais. Não, só que a velocidade imaginava. foi tão rápida, e aí você começou a perceber, por exemplo, pessoas que estão no Acre, que estão no Amazonas, elas começaram a comprar com muito volume aonde? No Sudeste, em especial em São Paulo, aonde perceberam que assim não estimulava de forma nenhuma esses estados, como mencionei, Acre, Amazonas e por aí vai. O que acontece nesse momento? Foi criado o famoso default para não contribuinte, porque perceberam que não era justo a pessoa comprar muitos produtos de um outro estado e toda a arrecadação ficava para aquele estado onde vendeu a mercadoria. Só que toda a utilização daquele bem era feita no Acre, que era utilizada no Acre, no Amazonas. Sim. E nesse momento entra a emenda constitucional 87 de 2015. E percebam que teve o lance da partilha, teve um cronograma, etc. Então percebam o seguinte, deram esse abacaxi na mão do programador que foi desenvolver o SPED. Eu ficava assim, caramba, e agora? Onde que eu vou colocar essa informação? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Até propriamente o legislador, ele olhou aquela informação e falou assim, caramba, como que eu posso agradar a todos? Porque do seu ponto, São Paulo, por exemplo, falou assim, não, eu quero essa receita para mim. Eu estou contando com ela. Aí começaram a negociar no sentido, vamos fazer então um cronograma? Primeiro 40-60, 60-40, até chegar hoje em dia 100% para o destino. 100%. Foi feito um acordo, um manejo em relação a esses pontos. Mas percebam que é um jogo de interesse dos estados em relação a esses detalhes. E só para fechar esse assunto para a gente passar para o próximo, o fato é que também, Joyce, há talvez um interesse pessoal de cada estado de legislar, que assim ele pratica-se,
mas o detalhe é que cada um olha para o seu lado. Então, por isso que eu acho que, muitas vezes, eu acredito que já foi proposto para que tenhamos um imposto único, mas cada estado tem o seu desejo particular e faz com que, às vezes, essa união das unidades federativas não tenhamos o êxito esperado. E isso é o sentimento que eu tenho com bastidores que a gente tem acesso e etc. Eu observo muito essa parte dos estados como um pouco um egoísmo ali, né? Cada um puxa para o lado que te satisfaz, né? E, então, assim, e até um ponto bem interessante que você citou da emenda 87, que, assim, foi algo que foi mudando gradualmente. Então, assim, a cada ano era um percentual para o destino, percentual para o remetente aqui. Então, assim, mais uma vez a gente precisa cuidar do nosso sistema, porque uma vez que a cada virada de ano atualizava a forma que eu tenho que fazer esse recolhimento, a forma que eu tenho que fazer essa guia, então os contribuintes ficam ali malucos. Hoje, tá fácil. A alíquota interna fica para São Paulo e o DIFAL para o destino, tá tudo bem. Mas até isso acontecer, né, cada ano, pelo menos com essa parte aí do DIFAL, os nossos contribuintes aqui, os nossos clientes tinham que ficar ali atualizando o sistema e parametrizando, em contato, né, para poder se adequar à legislação. E gerou, obviamente, uma demanda a mais do contribuinte, porque na medida que você tem a necessidade de ter o DIFAL não contribuinte, você precisa emitir a GNRE. Então, para cada saída que você tem, você vai emitir, salvo se você tem uma inscrição de substituto, onde você vai verificar todas as saídas para aquele determinado estado, depois sim você faz a apuração. Mas vamos imaginar que as empresas não tinham a inscrição a tempo ou não se atentaram. Então, se eu tenho 200 notas enviadas para o Rio de Janeiro, por exemplo, cada uma com uma nota, são 200 guias. Então, gerou também de novo, como a gente comentou, uma complexidade para o contribuinte, ao passo de que você começa a perceber o que se pese a boas práticas tributárias, isso faz com que dificulte também as operações. Então, percebam de novo que o contribuinte, eu vejo que tem boa fé, ele quer de fato fazer o melhor, mas as contribuições dadas pelo fisco, de uma forma geral, não são tão benéficas assim, ao passo de demonstrar quais são todos os pontos, falta material muitas vezes, para aquelas empresas, por exemplo, que acabam não tendo um suporte contábil, acabam não tendo um suporte fiscal, jurídico, muitas vezes acaba ela mesma tratando alguns assuntos, então se vê sozinha e a prática com certeza não vai ser das melhores, uma vez que não tem esse apoio a qual a gente costuma dar aos nossos clientes, né, Joyce? Exatamente. Hoje ainda, digamos que a coisa está ficando um pouquinho melhor, né? Mas a grande dificuldade que eu enxergo aí em geral, né? Todos os escritórios que eu já passei, empresas, é justamente isso, operacionalizar aquilo que o fisco coloca na teoria, né? A prática é sempre mais complicada. Né? No comecinho da live, teve alguém que falou assim, interessante, nós estávamos falando da parte da destaque do imposto na nota, querendo ser pró-fisco, em uma operação que não é tributada. Para essa pessoa aí, só para você conseguir consultar e ir atrás, a intenção aqui não é ficar falando de legislação, né? A lei e tal, o artigo e tal, mas essas previsões que nós estamos falando está lá no artigo 527 do regulamento de ICMS de São Paulo, tá bom? Perfeito, muito bem, bem colocado. Seguindo então, minha cara, nós temos outro ponto que seria o local de entrega, que parece também muito simples, mas que na verdade não reflete muitas vezes os fatos, né? Traz para nós esse aí dá trabalho. Interessante, para que como a gente consegue capturar essa informação, que o cliente muitas vezes quer nos enganar, né? Mas às vezes a gente consegue entender aonde que as informações não cruzam. Mas traga para nós, né, por favor. Eu tenho duas situações para contar aqui nesse caso. Né, teve uma empresa, né, um caso aí que eu ouvi falar que, não vamos citar nomes, né? Assim. A empresa e vincula com as operações de remessa e retorno, tá? Houve uma empresa que entrou com uma ação, né, no fisco para reaver créditos de ICMS. A ação era em torno aí de 2 milhões em créditos que a empresa não tinha se apropriado e tudo mais.
Era uma ação bem grande aí, de um grande benefício aí para a empresa. E é claro, né, que quando uma empresa, um contribuinte, entra com um tipo de ação dessa, reivindicando os direitos dela, é lógico que o fisco vai abrir os olhos e ficar ali, olha, vamos ver se você realmente merece isso aí que você está reivindicando. Claro. E em uma das fiscalizações ali, dos fiscais levantou o seguinte: olha só, tem uma operação aqui que eu vi a remessa, mas eu não vi o retorno. E era uma operação, era uma nota fiscal nem de R$ 4.000. E assim, a ação ficou parada por conta dessa nota. E aí a empresa apresentou a nota, não, teve o retorno sim, olha, tá aqui. A gente emitiu o retorno. E aí o fiscal falou assim, olha, aqui os dados do transportador, aqui a parte de entrega e tal, tá em branco. Tá só escrito lá, o zero lá, destinatário remetente, por conta de quem que é o frete, e não tem as informações de transporte. Como que você me garante que essa mercadoria foi entregue, realmente retornou para o local de entrega que você colocou aqui na nota? Então, assim, esse é o primeiro caso. E aí, assim, deixaram para lá essa nota, cortaram e seguiram com a ação, porque não vai discutir. Não tem como. Dando essa situação das informações referente ao local de entrega, eu quero sinalizar algo para vocês aqui extremamente importante. Aquele campo dados do transportador na nota fiscal não é de enfeite, gente. Com certeza. Infelizmente, o fisco vai se apegar naquilo. Entendeu? Porque é uma coisa que não acusa erros. Né? Se você simplesmente colocar lá, se é o frete por conta de remetente destinatário ali, vai passar. Mas se você não colocar que aquela mercadoria foi transportada pela transportadora X ou Y, pelo veículo tal, placa tal, da sua empresa, ainda que, e só para contar o final da história, né? A mercadoria tinha sido transportada no carro de um funcionário. O funcionário que morava perto da empresa passou, pegou a mercadoria e levou para a empresa. Nesse caso, deveria estar lá. Veículo próprio, a plaquinha lá do carro do funcionário e está tudo certo. Né? Então, é importante, porque isso mostra que a mercadoria não simplesmente apareceu de um lugar no outro, mas a mercadoria ela teve um transporte e é extremamente importante que o local de entrega seja verdadeiramente o destinatário. Né? Salvo algumas exceções entre transferências, em operações entre matriz filial, ou obras com construção civil, que é permitido você entregar uma mercadoria em local diferente do destinatário da nota, mas em geral, gente, você entregar a mercadoria num lugar diferente do destinatário da nota, você deixar de informar dados de transportador, o fisco pode entender isso como declaração falsa. A multa, nesse tipo de caso, pode chegar ali, começa em 30% do valor da operação. Então, imagina só, uma coisa relativamente simples, mas que pode aí ser motivo de autuação. E o segundo caso que eu quero contar é com relação a essa pandemia. A maioria das pessoas estão trabalhando home office. Né, tá trabalhando em casa e tudo mais. Justamente. Então, na empresa, provavelmente não vai ter ninguém para receber as suas mercadorias. Né? Toma cuidado, se você trabalha numa empresa, se você é contribuinte, tem recebido mercadorias na sua casa, mas na nota fiscal, o destinatário, o local de entrega é a sua empresa, cuidado, atenção. Né? Se o fisco pega uma coisa dessa, a multa começa em 30%. Né? Então é necessário ter esse cuidado. O local de entrega tem que ser ali, em geral, o local do destinatário. E eu, Kleber, não sei se você já viu, né? Dizem que isso aqui não acontece aqui, não. Acontece bem longe do pessoal ainda colocar lá embaixo nas informações adicionais o endereço da entrega. Não, sim, aí é diferente. Né? Não, Diferente do destinatário. É verdade, acontece. Lamentavelmente, esse campo, por ser aberto, né, então ele recebe qualquer tipo de informação. Então, às vezes, a pessoa, de novo,
até não é má fé, é para facilitar na cabeça da pessoa que fez isto, mas obviamente que essa ação vai assim prejudicar, porque se nós tivermos que montar uma prova de defesa para que assim eu demonstre que foi um erro material de emissão do documento fiscal irregular, vão se apegar ao que foi mencionado também nos dados adicionais. Então, ou seja, vamos destacar o seguinte, bom, mas você já disse que recebeu nesse outro endereço, inclusive colocou nos dados adicionais. Então, ou seja, como que eu defendo algo que eu já estou me entregando, né? Então, isso realmente é muito sensível, né, Joyce? Porque parte, de novo, do contribuinte em muitas ações. Para uma contabilidade, por sua vez, uma vez que recebe os documentos para que sejam apreciados por um fechamento mensal e assim apurar os impostos, se não existe um contato muito próximo, os problemas são feitos. E quando recebemos esse documento fiscal, não dá mais tempo de cancelar, não dá mais tempo de avisar. A carta de correção ela é limitada com poucas possibilidades que você pode assim executar. Então, os problemas são muito difíceis. Então, você que está aqui, que é um empresário, ou até mesmo que trabalha na área, se aproxime do cliente, tente entender efetivamente quais são os gaps, os problemas, as dificuldades que ele tem. Não é todo mundo que tem um RP, que tem todas as amarrações possíveis, que ainda assim se comete bastante erros materiais. Então é importante que a gente tenha, dentro das nossas limitações, evidentemente, a aproximação com o cliente para entender se é um erro de dificuldade ou é um erro que simplesmente não sabia que iria praticar dessa forma. Então, existem várias situações. O importante é entender o perfil do seu cliente para que não deixe ele em risco. Essa eu acho que é a mensagem, né, Joyce, que a gente tem que passar para os clientes. Isso, e aproveitar um item que você falou da carta de correção, né? Inclusive, um dos itens que não pode ser alterado pela carta de correção é o endereço. Né? Então, muitas vezes é bem complicado, como você disse, até por inocência. Exatamente. Imagina uma situação dessa, nós estamos aí em meio a uma pandemia, seria até justificável, né, falar para o meu fornecedor entregar a mercadoria num local diferente, porque na minha empresa não tem ninguém, e colocar lá nos dados adicionais que a entrega está sendo realizada em outro local, mas infelizmente isso não é permitido para o fisco. Né, isso não é permitido. Então, assim, tenham bastante atenção. Quando você pegar uma nota fiscal aí, que nos dados adicionais tem um endereço diferente, vai investigar, vai verificar, né? Em geral, aqui em São Paulo, somente operações ali com obra, né, de construção civil, ou operações que acontecem aí entre empresas do mesmo CNPJ base, né, matriz filial, pode ocorrer esse tipo de entrega em local diferente. Tirando isso, gente, não pode. Tomem cuidado, conheçam aí a operação do cliente de vocês, até mesmo do fornecedor. Né? No comecinho da live, o Kleber falou referente à lei dos conformes. Então, assim, com quem você se relaciona, como você tem tratado as informações do seu fornecedor, também conta muito para a sua nota, para a sua análise. Né? O fisco está cada vez mais abrindo os olhos e fazendo ali um cruzamento, né? Em geral, não só sobre você, mas também com quem você se relaciona. Então, é importante você sempre sinalizar o seu fornecedor se você identificar alguma coisa errada na nota fiscal, né? Toma bastante cuidado com isso. Exato. E assim, hoje, a escrituração em si, ela parte da premissa que você recebe o arquivo XML e que, em regra, você vai praticar algumas atualizações do seu sistema para que receba esse documento fiscal de entrada e de saída da melhor forma possível. Então, é importante que você tome esses cuidados, como colocou aqui o Dário, conheça as operações do seu cliente para que você determine o melhor CFOP, determine a melhor CST, qual a situação tributária, entenda qual é o caminho a ser dado, as características, quais são o volume de CFOPs praticados do seu cliente. Faça uma linha do tempo, pelo menos, sabe? Quando você tem um cliente que está entrando na sua empresa, pegue o que aconteceu no mês passado, pelo menos para checar quais são os níveis de operações que ele tem. Quantos CFOPs, em regra, aquela empresa pratica? Esse é o primeiro indicativo. E assim você começa a entender como que funciona o trânsito. Porque todo tipo de remessa existe um retorno. Não existe uma remessa sem um retorno. Pronto.
Então, se você começa a monitorar isso também, entendendo que o cliente não está praticando, como a Joyce já deu uma dica aqui em relação à demonstração, que tem a suspensão prevista, e você começa a perceber que o cliente está praticando o destaque na sua saída, já é indicativo, noite de pandemia, de tentar ajudar o cliente a controlar o prazo, porque assim, não é justo o cliente. Eu tenho absoluta certeza que se você demonstrar isso para o empresário fala assim, se tem como não pagar, eu não quero. Não é assim, Joyce? Com certeza, com Mas certeza. Essa dificuldade aí de controlar acaba fazendo com que o cliente se prejudique, né? Ele tenha um desembolso financeiro aí maior do que o que deveria. Então, a linguagem tem que ser próxima, tem que ser amistosa, tem que ser providencial e assim demonstrando em linhas práticas. Porque quando você traz isso para o empresário de que existe uma possibilidade e essa possibilidade ela é legítima, ela é pura, está na letra da lei que você pode assim suspender tal ação, em especial falamos da demonstração, faz com que o próprio empresário se sinta mais confortável. Então, assim, vamos tentar usar a legislação a nosso favor também, assim, quando ela é muito clara. Então, percebo ainda, em relação aos problemas de nota fiscal, trago um outro que me veio à cabeça, Joyce, que eu acredito também que pós-pandemia, ou em algum momento já vamos trabalhar essa informação, é o código GTIM. O código GTIM, que é conhecido como código de barras. Código de barras. É sim exigido há um tempo para que o contribuinte, quando faça a emissão, ele demonstre, mas em regra, nós temos um campo onde você fala se tem ou não tem um código GTIM. Então, é muito comum, como essa informação não sai na DANF, fica olhos nus, vamos colocar dessa forma, a pessoa acaba não observando isso. Você coloca um parâmetro no seu sistema dizendo que todas as notas não têm código GTIM, ou seja, essa condição de rastreabilidade, que é o objetivo justamente do código GTIM, se perde, você não tem mais controle. Então, é outra informação muito importante que o fisco está de olho para ter uma rastreabilidade do item. Quem é o dono desse produto efetivamente? Não é? Então, esse é um dos objetivos em relação a esse ponto. E para fechar um outro detalhe, para a gente caminhar para o próximo ponto, é em relação justamente aos contribuintes que são, em especial, visto na condição de substituído da operação. É aqueles que recebem do industrial uma mercadoria e ela vai revender aquele produto. Ou seja, o substituído é o segundo da cadeia. Dentro do seu estado, ele não recolhe mais o ICMS porque assim a indústria fez a sua antecipação de tais recolhimentos, visto como ICMS próprio e ICMS-ST. Então, o substituído da operação internamente, ele vai praticar um CST adequado e também deve praticar internamente, existe linhas que você deve falar qual foi a base de cálculo de ST recolhido anteriormente. E muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, fatalmente sempre, maioria, as pessoas colocam zero, porque o sistema validador, ele não acusa, ele precisa ter dígitos. Se você colocar zero, vai passar. Só que você acaba não informando isso ao fisco. E para ficar pior, aqui em São Paulo, desculpem pessoas que não são de São Paulo, mas vou aproveitar esses exemplos que são muito claros, assim, justamente quando você não tem essa informação mencionada no seu arquivo XML, e você vai buscar que tem essa prática, nós temos uma portaria CAT 42 de 2018, onde ela se utiliza-se da utilização do ressarcimento de ICMS-ST. Ou seja, nessa condição de substituído, eu não tomo crédito do ICMS, seja do ICMS-ST ou do ICMS próprio. Internamente é o seu estado. Quando eu faço uma saída fora do meu estado, aí eu passo a ser o substituto e assim fazendo os devidos destaques e recolhendo. Nesse sentido, como não houve o crédito na entrada originária daquele produto, eu posso pedir ao fisco uma restituição sobre aquele valor. O fato é que, nesse momento, eu tenho que também ter documentos auxiliares que comprovem, e o layout estabelecido pela essa portaria 42, uma das premissas é que os documentos tenham essa maturidade. Então, percebam que, às vezes, o fisco ele trata um assunto de forma bem taxativa, mas contraponto,
acaba o contribuinte não tendo condições ou simplesmente desconhecimento assim praticar a melhor forma possível a conformidade tributária. E assim, complementando o que você disse, muitas vezes o contribuinte, até mesmo o profissional em geral, né, da área contábil, da área fiscal, ele se apega muito àquilo que dá erro no validador. Exato. Quando eu fui emitir uma nota fiscal, deu um erro. O que é que está dando erro? Quando eu fui transmitir o SPED, deu erro. O que é que está dando erro? Mas assim, o que é importante a gente salientar aqui é que o validador, né, seja da nota fiscal eletrônica para você emitir a nota, seja do SPED, lá, os programas geradores de SPED em geral, eles validam a estrutura. Ele não valida se a informação está correta. Então, assim, tem, como você disse, a pessoa coloca lá 0, o dígito foi preenchido. Exatamente. Não vai dar erro. Então, assim, é uma informação que vai passar batido e daqui a pouco o fisco vai voltar aqui atrás das informações. E são coisas como o ressarcimento da ST, que o Kleber citou, é uma coisa que é seu direito. É direito do contribuinte. Ele pode requerer isso, mas quando chega na hora de comprovar, quando chega na hora de mostrar o documento fiscal não está emitido ali como deveria ter sido, as informações no SPED não estão como deveriam estar, e você acaba perdendo um direito. Exatamente. Então, observa aí como tem situações que acontecem dentro das empresas e que são comuns, e os funcionários, às vezes, os colaboradores não se atentam porque não dá erro, mas pode ser até um objeto ali de recuperação, ou de você buscar ali créditos de impostos que você está pagando e não deveria pagar, ou que você pagou e poderia aí ter de volta, né, ter o ressarcimento disso. Com toda certeza. Como o Dário falou aí, né, o contador, gente, nesse momento, ele é essencial. Né? Quando a contabilidade é externa, eu concordo com você, Dário, é mais complicado. Então, assim, exige esse olho clínico, né? Se tem aqui o pessoal que trabalha dentro de escritório, né? Tenha um olho clínico, tenha, assim, um olhar crítico, né? Quando você pega o livro fiscal do seu cliente para conferir, quando você simplesmente pega os arquivos XML e importa dentro do sistema, faz uma verificação, dá uma olhada no mês anterior, vê o volume de movimentações. Se você vê ali CFLPs que tem a substituição tributária, pega o documento fiscal, pega o XML, dá uma olhada nas informações adicionais. Né? A questão do código GTIN, né, o código de barras, se você simplesmente colocar que não tem, lá no SPED ele não vai te cobrar isso. No validador da nota fiscal ele não vai te cobrar isso. Então é interessante você ter esse olhar clínico, né, e pegar ali nos detalhes, se atentar aos CFOPs para buscar e melhorar cada vez mais a operação. Muito bem. Dá uma boa noite aqui para nossa amiga Grazi, que entrou agora há pouco. Um beijo. Ô, Grazi! Beijo, Grazi! E aqui também o comentário do Henrique, é verdade, Henrique, eu acho que a maior dificuldade quando você compra de um substituído, por exemplo, se você compra da indústria, você sabe evidentemente qual foi o destaque, porque você recebeu a nota fiscal de entrada, então fica mais tranquilo. Agora, se você comprar de um substituído, que obviamente ele não fez esse destaque, como você mencionou, para não demonstrar os custos praticados, acaba ficando humanamente impossível. Porque como que você vai... Você pode saber o MVA que foi praticado, você pode fazer uma conta contrária, mas nunca você vai chegar num cálculo real. Então, eu acho que essas formalidades faziam com que as coisas acontecem. Em uma outra live, a gente pode discutir sobre o alcance que se destaca sobre a assunção tributária. Ou seja, qual é a essência da assunção tributária, por que ela existe e por que ela se tornou um balcão de negócios. Mas em outro momento a gente conversa sobre esse tema tão relevante aqui. Muito bem. Nós temos 7 minutos para que a gente possa... Nossa, então, passou rápido. Passou rápido. Então, Joyce, vamos fazer o seguinte. Vou te dar uma abertura para você dar os seus agradecimentos finais e que a gente possa concluir essa nossa live da melhor forma possível, respeitando o prazo que ele é eminente. São 60 minutos cravados.
É isso aí. Nossa, passa muito rápido, né? Ainda... A gente vai falando aqui, é um assunto que, para quem gosta, né, é uma coisa que você vai indo e vai indo, e sempre vai abrindo outros leques, né? E assim, eu quero sempre que vocês tenham essa visão, né, de não se atentar apenas àquilo que está validando ali um erro, aquilo que está apontando algo diferente, mas que vocês tenham um olhar clínico ali, crítico, para analisar verdadeiramente as operações que estão acontecendo. Isso leva tempo? Leva. Então, assim, tenta gerenciar os seus processos, né? Tenta fazer uma gestão do seu tempo. Eu sei que para quem trabalha aí em grandes empresas, para quem trabalha em escritório, é complicado, né? Começo de mês, processo de fechamento, entra a nota, é a nota que não chegou ainda, é a nota que não subiu ainda, o contador está cobrando, as coisas estão acontecendo. Então, assim, né, trabalhem isso, cuidem dos seus clientes, cuidem da operação da sua empresa, né? E eu tenho certeza que esses pontos que nós falamos aqui hoje, Kleber, contribuiu bastante aí com o pessoal. Com certeza. Né? Eu quero agradecer imensamente aqui pela oportunidade, né? Mais uma vez dizer que todo mundo fala que eu tenho sorte de trabalhar com você, e tenho mesmo. Vou fazer inveja. Fazer inveja aí pro pessoal, né? Então, assim, o Kleber, ele é uma pessoa que sempre aqui está nos incentivando, a nossa equipe aqui, né? Todos nós somos aí lisonjeados por trabalhar com ele, né? Eu tenho aprendido muito, tenho 10 anos aí nessa carreira no mundo contábil e fiscal, né? Nos dois. E aqui na MF Contadores, junto com o Kleber, o Luiz, nós temos bastante essa visão, né, de ter um consultor mesmo, de ajudar o cliente, né, e é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu tenho ali como objetivo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aqui o pessoal que colocou aqui os comentários, colocou aqui as contribuições. Muito obrigada aí a todos que participaram conosco dessa live. Muito bem. Eu vou deixar uma mensagem final, porque eu tenho 4 minutinhos e rápido para que vocês possam entender isso. Com a mensagem, inclusive, do nosso grande filósofo Mário Sérgio Cortella. E é assim: faça o teu melhor na condição que você tem. Quando você não tem condições melhores, para fazer o melhor ainda. Então, não adianta nós reclamarmos das condições que nós temos. O que nós temos hoje, vamos fazer o melhor com o que nós temos. Se você tem, por exemplo, uma calculadora e uma caneta, faça o melhor para o seu cliente nessas condições que atualmente você tem. Porque quando tiver condições melhores, você vai fazer cada vez algo melhor, mas precisa fazer alguma coisa. E é isso que eu deixo para vocês, meus amigos. Uma boa noite. Muito obrigado pelas palavras, pela parceria, Joyce. E é isso. Eu que agradeço. E é isso. Tá bom, gente? É isso aí. Um abraço, galera. Muito obrigada aí pela participação de todos. Tá joia. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.